as 3 formas mais populares que brasileiros utilizam para morar legalmente nos Estados Unidos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você é novo no canal, não me conhece e tem um sonho de morar nos Estados Unidos, você precisa se inscrever aqui. Meu nome é Beatriz e eu, aqui no canal e na minha consultoria, eu ajudo a desenrolar a parte burocrática para quem quer sair do turista para chegar até a cidadania. Então, se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, é obrigatório você seguir a gente aqui no canal. Além disso, se você precisa da minha assessoria, pode entrar em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Basicamente, hoje eu vou explicar para você as 3 formas mais tradicionais, mais populares entre brasileiros para se mudar para os Estados Unidos de forma legal. Basicamente, gente, é o seguinte: a maioria das pessoas, se você é novato, se você está começando o seu plano América, você provavelmente está sabendo desse formato aí que o pessoal faz, que é tirar o visto de turista, viajar para os Estados Unidos e ficar. E aí esquece, praticamente não se preocupa com a questão legal. Mas, gente, esse tipo de estratégia de morar nos Estados Unidos pode trazer muitos prejuízos, algumas limitações sérias para a pessoa que tenta fazer dessa forma. Existe também aquelas pessoas que têm uma segunda alternativa, que elas tiram um visto que dá um pouco mais de tempo para elas, como por exemplo um visto de estudante, ou arrumam um emprego temporário, e conseguem então viajar para os Estados Unidos e ficar nos Estados Unidos por um período um pouco mais longo, só que elas estão presas no visto, elas estão praticamente reféns do visto. Então, se o visto vencer, se o status dela vencer, se ela perder o emprego ou se ela parar de estudar, ela tem que sair do país ou ficar ilegal. Então, é uma forma de ficar refém do sistema quando você está tentando viver nos Estados Unidos através do visto. Os Estados Unidos é um dos países mais complicados em termos de imigração. Então, por isso, você tem que pensar em médio e longo prazo. Você precisa, em primeiro lugar, entender que essas 2 formas de viver nos Estados Unidos, elas têm as suas limitações. E o Green Card, ao contrário, não tem. O que é um Green Card? Basicamente é um cartão de residente. Ele pegou esse apelido Green Card porque ele é verdinho, Green Card, né? As pessoas pegam no meu pé por causa do meu sotaque, eu falo Green Card, Green Card, tá? O Green Card, então, ele é um cartão de residente. Basicamente, é uma identificação, é um documento emitido pelo governo americano que dá autorização para a pessoa viver, morar, trabalhar, estudar, viajar, fazer o que quiser dentro dos Estados Unidos, obviamente dentro da lei. Esse cartão, então, ele é uma autorização do governo dizendo, olha, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Esse é o objetivo principal, deve ser o seu objetivo principal, tá? Um Green Card. E existem milhões de formas de fazer, de conseguir um Green Card. Existem algumas exceções que são regrinhas para determinadas pessoas que são bem específicas e existem regras gerais. Qual que é o mais popular entre os brasileiros? É isso que eu vou te falar. São os 3 mais populares entre os brasileiros. Se você é brasileiro, então está pensando em morar para os Estados Unidos, você precisa pensar e conhecer as formas mais populares e quais são as opções boas para você. Bom, em primeiro lugar, é o Green Card familiar. Você já deve saber, mas eu vou explicar novamente, que a pessoa que é parente de um cidadão americano, tá? Ela pode através desse relacionamento familiar, talvez conseguir o seu Green Card. E quais são esses relacionamentos familiares? Bom, primeiro deles, quem é cônjuge de um cidadão americano. Então, se você é solteiro, tá aí na pista, talvez namorar um cidadão ou uma cidadã americana pode ser o caminho para você, tá? Segundo, ser filho ou filha de cidadão americano. E terceiro, ser ou pai ou mãe ou irmão, ou seja, da família agregada do cidadão americano. Essas pessoas, se você tem um parentesco como esse, você pode solicitar o seu Green Card, você pode solicitar para se unir com esse familiar e morar definitivamente nos Estados Unidos. Lembrando que o Green Card, ele tem uma data de validade ali, mas o benefício, se a pessoa está morando nos Estados Unidos, ele não acaba enquanto essa pessoa estiver renovando o seu Green Card. Então, ela pode morar
nos Estados Unidos 50, 60, 70 anos com o seu green card, sem precisar ir atrás de uma cidadania. O green card, então, se a pessoa segue esses critérios, ela pode ficar indefinidamente, diferente de um visto, por exemplo, tá? Então, o primeiro deles é ser parente de um cidadão americano, mas muita gente se foca nessa palavra cidadão. Só que muita gente esquece que se você é parente de um portador de green card, ou seja, se você é parente de alguém que já mora legalmente nos Estados Unidos, não é um cidadão ainda, mas já mora, você pode ter esse direito. Ou seja, as pessoas que são filhos, tá? Ou cônjuges, ou são casados com alguém que conseguiu o green card. Esses parentescos também, com um green card, eles podem dar para você o direito de morar legalmente nos Estados Unidos, tá? Essa é a forma mais popular. Tem muita gente na idade aí dos seus 20 e poucos a 30 e poucos anos, solteiros, que chegam aos Estados Unidos, arrumam um casamento, né? Vocês sabem que os americanos gostam de casar rápido. Se você não sabe, tá sabendo, é fácil. Entra aí no Tinder, conhece um bando de gente, começa a conversar, a trocar ideia, porque muitas vezes você pode arranjar um noivo ou uma noiva aí do Brasil, tá? Então, essas pessoas arrumam esse casamento e se casam. Essa é a forma mais popular que brasileiros têm conseguido o seu green card nos Estados Unidos. Bom, a segunda categoria, pessoal, são as categorias de trabalho. Eu falei para vocês que os vistos, eles têm um tempo definido, umas características definidas. Existe uma exceção, que são alguns vistos que dão automaticamente o direito ao green card. Esses vistos, as pessoas muitas vezes não sabem, até agências de turismo, um tempo atrás eu estava conversando com uma moça e ela não sabia que ela poderia tirar um visto que dava o green card automaticamente. Então, existem vistos que dão o green card automaticamente. E o mais característico deles no último ano foi o EB2NW. Entre os brasileiros houve um boom dessa categoria. Muitos influenciadores, muitas empresas começaram a anunciar que o governo americano tinha aberto vagas para o visto EB2NW e os brasileiros automaticamente aproveitaram, viram essa oportunidade e aproveitaram, tá? Então houve um crescimento gigantesco nesse específico visto de trabalho que dá o green card. E esse visto, então, é para pessoas que têm uma formação acadêmica ou um mestrado ou um doutorado e que têm experiência vasta em determinada área de trabalho. Geralmente tem mais vagas para pessoas que trabalham em áreas de demanda dos Estados Unidos. Mas outras áreas estão sendo contempladas também. Os brasileiros aproveitaram essa oportunidade. Existem outros vistos, como o EB3. O EB3 é mais popular, ele é um pouco mais antigo e teve um boom de brasileiros. Muitos brasileiros aproveitam esse visto, que ele também dá o green card imediatamente. Então, essas duas categorias dão o green card. A diferença entre as duas é que uma delas, que é o EB3, você precisa de um empregador, uma pessoa que ofereça um emprego para você e te contrate. Na segunda categoria, que é o EB2NW, não. Você pode fazer uma petição por si mesmo, falar assim, olha, eu tenho uma qualificação profissional. Eu sou uma pessoa que vai agregar para o mercado de trabalho americano. Aqui estão as minhas qualificações e eu quero o meu green card. Então, é o que a gente chama de autopetição. Então, existem vistos de trabalho aí que dão a oportunidade da pessoa solicitar o seu green card. Isso tem sido muito popular entre os brasileiros nos últimos anos. A terceira opção é uma opção mais nicho, é uma opção um pouco mais restrita para algumas pessoas, que é o visto de investimento ou de investidor. Os investidores, as pessoas que abrem uma empresa nos Estados Unidos, existe um aporte, um volume de dinheiro que precisa ser investido em um negócio novo, uma quantidade de empregos que precisa ser gerada, mas existe então, através disso, a possibilidade de conseguir um green card, tá? Então, é um visto específico de investidor para pessoas que querem investir. Então, se você tem a quantidade de aporte significativo, se você tem um plano de negócio, muitas vezes você não tem um dinheiro líquido, mas você tem um plano de negócio que pode comprovar de que existe mercado e que existe um faturamento em determinado período de tempo que vai chegar naquele faturamento necessário para a imigração com aquela quantidade de vagas de trabalho. Esse é um dos vistos também que está sendo utilizado. Obviamente, ele é mais restrito porque existe
toda uma parte de negócios por trás que precisa ser desenvolvida para poder comprovar para a imigração de que a pessoa tem condições de ser aprovada nesse Green Card. Então, são essas 3 condições. Se você está pensando em solicitar um Green Card, em morar nos Estados Unidos, você precisa conhecer as opções. Eu tenho um outro vídeo que eu falo 11 formas, vou deixar o card aqui em cima. Eu falo 11 formas de conseguir o seu Green Card nos Estados Unidos, que talvez ali tenha mais opções para você. Mas as principais que os brasileiros estão utilizando são essas 3 que eu falei hoje. Se você precisa de ajuda, não sabe como planejar, muitas vezes você não vai chegar diretamente no seu Green Card, você tem que passar por outras etapas e você precisa fazer o seu planejamento de imigração, entre em contato comigo. Eu faço a petição de Green Card para as pessoas, principalmente petição familiar. Eu ajudo as pessoas a preencher a documentação, a organizar a documentação e fazer esse despacho de documentação. E posso ajudar você nesse planejamento também, a pensar a sua mudança, para você não ir às cegas em uma estrada que você não vai saber onde vai parar, tá? Que pode ser perigoso, pode ter muito desgaste emocional, muita perda, muito dano de saúde, de dinheiro, de família. Muitas vezes o estresse tão grande põe pressão na família. Então, é bom você ter um plano de imigração bem feito antes de decidir sair do Brasil, tá ok? Se você não me segue, segue aqui. Deixa o like para mim e ativa as notificações. O like ajuda demais, pessoal. O like, comentário, dúvida, ajuda bastante aqui no canal. Eu tento trazer informações mais atualizadas e mais precisas possíveis para vocês. E vocês me ajudam demais deixando o like, deixando um comentário, seguindo o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu vou trazer mais informações sobre as possibilidades de morar nos Estados Unidos nos próximos vídeos. Então me segue para você ficar por dentro de tudo. Abraço!